Irmãos, é difícil lidar com a dor. É difícil lembrar de um trauma, é difícil lembrar de quando você perdeu alguém que você ama muito. É difícil falar certas coisas. Mexer na dor traz desconforto. É igual quando a gente tem que fazer um curativo, e aí quando mexe ali naquela ferida, a gente faz, ai, não. Então larga, para, deixa. A gente prefere que deixe assim mesmo, do que ter que mexer. E é uma pergunta que eu quero que você pense. O que você se tornou por causa da dor que você sentiu um dia? No que nós nos tornamos? A cura não é um momento da nossa vida, um encontro. A cura é um processo. A cura é um processo. Todas as vezes Deus está nos curando. A cada encontro é algo novo que Deus traz. É uma cura que a gente não tinha percebido a necessidade. É um processo. E o Senhor quer nos penetrar na nossa vida e quer nos tratar. Aos poucos, Deus vai nos tratando. E Deus não quer que a gente tenha aquele quartinho da bagunça na gente, né? Toda casa, a maioria das casas tem quartinho da bagunça. Bota lá no quartinho da bagunça. Bota no cantinho da bagunça. E toda casa tem aquele que é mais bagunceiro ou bagunceira, né? Que eu não sei se é a esposa ou o esposo. Costuma ser o esposo que é o bagunceiro. Quem aqui que é casal que é o esposo que é mais bagunceiro? Quem aqui é a esposa que é mais bagunceira? Ah, tem isso também, ó, viu? Pare, Dilmar. Ai, gente, eu não sabia que podia isso não, pegar mentira. Espera aí, vamos tirar as provas dos 9. Cadê Gabriel? Quem é mais bagunceiro lá em casa? Nem preciso nem falar, né, gente? É, combinaram. Não precisa nem falar. Mas Deus não quer quartinho de bagunça lá no cantinho do nosso coração, não. Né, gente? Deus quer reparar, Deus quer tratar, Deus quer curar as feridas. E a todo momento, Ele quer fazer isso. Nós estamos em construção. Ninguém aqui está pronto. Diga assim, eu não estou pronto. Eu estou crescendo de fé em fé, de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. Estamos em construção. E eu vou ler o Salmo 130. Como é que o Gabriel fez palmas para o meu erro, né? Vou ler o Salmo 139, verso 1. O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. 2. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Verso 13. O Senhor criou todas as partes internas no meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Verso 15. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. 16. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. 23. Examine-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Diga assim, examina-me, ó Deus. Conheça o meu coração. Ponha os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova. Vamos repetir? Ponha os meus pensamentos
e emoções ansiosos à prova. Tome conhecimento de tudo. Diga, tome conhecimento de tudo. E o 139, verso 24, é um versículo conhecidíssimo. Diga assim: veja se há em mim. Diga, veja se há em mim algum caminho mau. E oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Falar de feridas emocionais é uma coisa longuíssima, é uma lista longa, mas nós temos as principais e mais difíceis, que são os traumas, a rejeição e o luto. São dores emocionais profundíssimas e que mexem com a nossa identidade, que mexe também com a nossa segurança. Dentre traumas, o que é um trauma? É uma experiência que traz um sofrimento psicológico muito intenso e duradouro, que vai por anos, deixa feridas na memória, na lembrança e também na sua identidade. Marcas que são muito difíceis de superar. Mesmo quem tem Jesus sofre traumas, sofre, você está nesse mundo. Estamos neste mundo. O sol brilha para justos e injustos, chuva cai sobre justos e injustos. Traumas emocionais podem ser sentidos através de várias emoções negativas. E após um prazo ou por toda a vida, dependendo do trauma. Então, nós temos alguns exemplos de traumas. Vamos lá: abuso físico, abuso sexual pode trazer um trauma, abuso emocional, negligência, principalmente dos pais quando é criança, e a negligência, bullying, acidentes, eu sofri acidente grave, desastres, violência, perda de um ente querido, traz trauma. E pessoas traumatizadas, elas se sentem desamparadas. Pessoas traumatizadas se sentem oprimidas, se sentem às vezes paranoicas, e elas trazem, as pessoas traumatizadas, trazem uma série de sintomas. Então não adianta você ouvir falar assim: isso não aconteceu nunca comigo. Todo mundo passou por um trauma na vida. Passou por um trauma. Quem nunca, meu Deus, você está no céu e não sabe, né? De certa forma, a dor, ela é compatível àquilo que você pode suportar. Então, os sintomas de um trauma são tristeza, solidão. Você pode estar perto de um monte de pessoa, mas se sente sozinho, sozinha. Desamparo, desesperança, ansiedade, depressão, irritabilidade, pessoas que se irritam facilmente, exaustão, dificuldade para dormir, surtos de raiva, tendência a reviver o ocorrido em pesadelos, pensamentos recorrentes, volta e meia está com aquele pensamento. Isso tudo são os sintomas de um trauma. O outro, rejeição, que é uma dor, uma das dores mais comuns. A rejeição, ela toca na necessidade humana de conexão, de aceitação. Todo ser humano precisa se conectar, precisa ser aceito. E a rejeição, ela toca justamente ali. Ela ataca diretamente a autoestima. E uma das feridas mais difíceis de lidar é a rejeição. E o que é rejeição? Eu fiquei buscando um significado para essa palavra. Mas eu acho que esse significado, que
que eu coloquei é bem interessante. Rejeição é ser desprezado e vomitado. É como se você se sentisse um vômito. Eu fui desprezada, a pessoa me desprezou, me lançou fora. Excluído, ignorado, não amado. E a rejeição pode vir por causa de um comentário, só um comentário, uma crítica, uma sensação de não ser correspondido na expectativa, atropelos sexuais, experiências traumáticas na infância, abandono dos pais, preferência dos pais pelos filhos. Eu sinto que meu pai prefere meu irmão ou minha irmã. E ela pode ainda acontecer no ventre. Eu vivi uma experiência muito interessante. Eu sou a 8ª filha, eu achava que era a 9ª, mas eu sou a 8ª filha da minha mãe. E certa vez orando, o Senhor me mostrou, eu ainda na barriga da minha mãe tendo a notícia de que estava grávida de mim. Imagina, eu era a 8ª, né? 8ª. E a minha mãe, eu vi direitinho, ela com um vestido de florzinha, ela gostava de fazer uma trança comprida, sentada assim, na beira da cama, olhando para cima. E ela só dizia assim, mais um filho, Senhor. E suspirava. E através desse suspiro, entrou um espírito de rejeição dentro de mim. E passando por uma cura interior, o Senhor me mostrou isso. E ali eu tive a oportunidade de vivenciar e de ministrar, de abrir o meu coração para ser ministrado para essa cura. A rejeição, ela pode trazer sobre uma pessoa espíritos malignos. Sim, espíritos malignos. E existe um espírito de rejeição. E esses espíritos malignos que entram com a rejeição, eles podem se manifestar de várias formas. Às vezes uma pessoa muito tímida não sabe que é porque passou por alguma rejeição e nem tem consciência dela. Às vezes uma pessoa que é depressiva, eu sempre fui depressiva. E não é nada que aconteceu comigo, pelo que eu me lembre. Um espírito de rejeição. Suicídio. Espírito de rejeição traz suicídio. E isso, como eu disse, pode ser gerado ainda a pessoa no ventre da mãe. Principalmente quando aquela mãe desejava abortar aquela criança, ou pensou em aborto, ou quando o pai daquela criança falou para a mãe, você precisa abortar. E aquele sentimento passa para dentro daquela criança e reside no subconsciente da pessoa o resto da vida. Às vezes ela nem tem consciência disso, mas aquele sentimento constante de rejeição vai estar sempre presente ali na vida da pessoa. E existem vazios emocionais que consomem a alma. Como a música que a Ana dançou aqui, sorrindo, ninguém percebia, mas sempre se colocando numa caverna. E esses vazios emocionais vão consumindo. E às vezes você precisa passar
pela cura do Espírito Santo para encontrar a raiz do problema, que muitas vezes não é nem consciente. Às vezes é uma maldição geracional. Irmãos, até jovem, eu não era muito adepta dessa questão de quebra de maldições. Eu cria Jesus, mas apesar de que eu fui nascida, criada na igreja, então muita coisa eu não valorizei também, de cura, de libertação. Então eu cria que a cruz me libertava de tudo, ponto final. Ok. E aí eu trabalhei na casa publicadora, comecei a ter acessos a muitos materiais. E numa palestra eu ouvi sobre quebra de maldições e achei aquilo uma bobagem. Aquilo uma bobagem. E eu me lembro que fui em casa, eu falei assim, eu vou fazer essa oração. Eu vou fazer essa oração. E aí dobrei o meu joelho, no quarto era o quarto das meninas, agora eu não lembro direito, eu sei que tinha um beliche, eu ajoelhei ali e fiz a oração. Quebro todas as maldições, vinda dos meus pais, avós maternos e paternos, bisavós maternos e paternos, tataravós maternos e paternos. Irmãos, isso porque eu estava incrédula da vida ali orando. Eu senti um choque de verdade, como se eu tivesse posto a mão num ferro elétrico e o negócio tivesse dado um curto, sei lá o que era aquilo, que fez trrr, que foi um negócio que entrou assim, que saiu pelo meu pé, e eu abri o olho, ai, misericórdia, que foi isso, Jesus? Eu fiquei tão chocada com aquilo, que eu passei a acreditar na hora. Bom, se existia ou não existia, passou a existir naquele momento que eu nem estava acreditando, mas que eu orei, que eu senti um choque. Eu falei, seja lá o que tinha nos meus avós, nos meus bisavós, ou sei lá o que eu senti um choque, que eu tenho certeza que isso existe. E eu não conhecia meus avós paternos, minha avó morreu, eu era bem novinha, depois vim saber que não era uma história muito boa, principalmente da minha família paterna. Mas o que aconteceu comigo foi incrível ali. Foi uma coisa que eu não podia nem supor que iria acontecer comigo. E existe as maldições geracionais, as maldições hereditárias. A rejeição, ela libera em você uma crença destrutiva. Você tem uma crença destrutiva a respeito de você mesmo, de você mesma. E ela fica em você através da vergonha. Uma pessoa que tem vergonha de tudo. Apóstolo, eu sinto vergonha de tudo. Eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de me comunicar, eu tenho vergonha de mim mesmo. E 70%, 80% das vezes, da pessoa que é muito envergonhada, é por causa da rejeição. Em algum momento, ela foi rejeitada. E a ferida emocional que a rejeição causa é aquele sentimento de que a pessoa é inadequada. Eu não sou adequada a esse lugar. Eu sou inadequada para falar com alguém. Eu sou inadequada para ser uma líder de célula. Eu não sou a pessoa certa para fazer isso. Sente vergonha. Sente tristeza, é uma pessoa triste, e momentos de raiva também. E a rejeição, quando ela acontece nos primeiros anos da vida de alguém, ela se torna uma ferida muito profunda. Muito profunda.
principalmente por ser criança, não conseguir entender bem aquilo. Aquilo vai para fundo dela, fica armazenado ali no subconsciente. E aquela pessoa passa a sofrer rejeição a vida inteira dela. Por algo que aconteceu lá quando ela era pequenininho. E quem sofre com isso se sente rejeitado internamente. E se desvaloriza demais. Se desvaloriza. Fica buscando ser perfeito. Quer ser perfeito em tudo que faz. Quer que os outros reconheçam. Ah, fulano não me elogia. Fulano nunca vê que está nada bom. Ah, nunca ninguém vê que está nada bom. Quer sempre ser reconhecido. E por mais ainda que seja, não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Porque é ela que não acredita nela mesma. A gente sabe que Jesus passou pela rejeição. Justamente para curar isso. Jesus foi rejeitado quando estava no ventre da barriga da sua mãe. José, o pai terreno de Jesus, rejeitou a gravidez de Maria. Herodes queria matar Jesus quando Jesus nasceu. Os judeus rejeitaram Jesus o tempo todo, queriam matar Jesus. Na cruz, Jesus foi despido. E ele sofreu aquela vergonha da nudez, exposto. Ele foi ridicularizado. Jesus era ridicularizado o tempo todo. Jesus foi estuprado com os olhares das pessoas. Cristo passou isso tudo. Mas ele venceu. Diga assim: Jesus venceu. Eu vou vencer. Diga: eu vou vencer. Diga para quem está do seu lado: você vai vencer. E existem as outras dores. A dor do luto, que é uma das mais intensas. Gente, se eu fosse classificar as piores dores que eu já sofri na minha vida, nessas décadas de existência, a dor pior que eu vivi na minha vida foi a perda do meu pai. Eu era bem jovem, um pouco mais nova que Gabriel. Não estava preparada, não sequer imaginava que meu pai pudesse morrer. E eu sofri muito, foi a dor mais intensa que eu senti na minha vida. Uma sensação de perda, de vazio. Eu sofri aquele luto por 3 anos. O luto, meu Deus, para mim é a pior dor que existe. Tem a solidão, a frustração, tudo é muito doloroso. Muito doloroso, principalmente quando você não vê que tem propósito na sua vida, não consegue alcançar as coisas que você deseja. Então são tipos de dores que mexem com a mente e até com a saúde física. Pessoas que ficam doentes, enfermas, por causa das dores da alma. Eu, quando estive no Congresso de Mulheres na igreja de Itaboraí, eu preguei sobre Tamar. Essa história está no 2º livro de Samuel, capítulo 13. E eu dei o título de Tamar, a esquecida. Por que eu quero falar rapidamente sobre isso? Tamar, ela havia acabado de sair da puberdade, era uma princesa, era filha do rei Davi. Ela era belíssima, cheia de sonhos
ingênua, virgem, linda. E ela tinha um irmão, que era o filho mais velho de Davi, o primogênito de Davi, Amnon. Ele era primogênito de Davi, era meio irmão dela, era irmão apenas por parte de pai, por Davi. As mães eram diferentes. E Amnon fica encantado por Tamar, por sua irmã. Ele se apaixona por ela. E ele começa a cobiçar a sua irmã. Ele foi tomado de uma luxúria tão grande, uma lascívia desenfreada. Ele ficou enlouquecido por ela, que a Bíblia diz que ele chegou a ponto de adoecer, de tanta paixão pela própria irmã. Tamar foi vítima de um ato premeditado de violência sexual, que aconteceu dentro da casa do rei Davi. Amnon, ele usa o próprio pai, ele usa Davi para se aproximar da irmã virgem, porque as mulheres, as virgens eram separadas. Amnon tinha sua própria casa, seu próprio palácio. E ele, fingindo estar doente, ele disse para o pai, segundo o conselho de um colega, de um primo, ele disse para o pai, pai, eu estou doente. O pai foi lá visitar, e ele falou, pai, eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e cozinhasse para mim, porque eu estou muito doente, eu não consigo comer. Mas eu quero que ela prepare bolo para mim. E venha aqui no meu palácio e me sirva. E me sirva. Não passou pela cabeça de Davi, do rei Davi, que aquele filho dele mais velho estava com mais intenções com a irmã. Não passou pela cabeça do rei Davi, que era para ele ter perguntado, mas por que a sua irmã? Por que ela? Você tem irmãs do próprio sangue da sua mãe? Por que você quer que a sua irmã venha aqui na sua casa? Aí a Bíblia diz que ela foi, o pai mandou ir, ela obedeceu. Ela foi para a casa do irmão, chegou na presença dele, fez a comida e ele ficou lá deitado olhando para a irmã. Até que ele mandou todo mundo sair. E ele disse, agarra a irmã e disse, vem se deitar comigo. Ela empurra ele, ela fala, não, meu irmão, não faça isso comigo. Isso não pode acontecer em Israel. Em Israel isso é coisa maldita. Não cometa essa loucura. Como eu vou me livrar dessa desonra? E o que vai ser de você? Você vai cair em desgraça. Ele pega a irmã e violenta a sua irmã. Estupra a sua irmã. Quando ele termina de cometer aquele ato de violência, ele sente uma forte aversão por ela. Ele tira a virgindade da irmã, ele sente nojo da irmã. E a Escritura, a Bíblia diz que o nojo que ele sente era mais forte do que a paixão. E aí ele fala, manda ela se levantar da cama e diz, se levanta e sai. E aí ele chama o empregado e diz, ponha esta mulher para fora daqui. Tranca a porta. E aí o empregado põe Tamar para fora. Em situações como essa, a maioria das mulheres sairiam em silêncio.
esconderiam isso como um segredo. Não teriam coragem de contar isso para ninguém, porque a sua desonra seria grande e a sua vida estragada. Tamar, quando sai de lá, ela tinha uma túnica que só as virgens usavam, colorida. Ela rasga a sua túnica. Ela vai, pega cinzas, coloca em cima da sua cabeça. Uma princesa. Enche-se de cinza. E ela sai andando pelo meio do caminho, botando as mãos na cabeça e gritando, chorando, em voz alta. Ai, meu Deus, eu fui desonrada pela rua. Mas aí você pode parar para pensar e falar assim: uau, mas ela é filha do rei Davi. O rei Davi deve ter pego esse cara. Deve ter, meu Deus, acabado com a vida dele. Sabe o que a Bíblia diz? Que Davi ouviu, ficou muito indignado, mas não fez nada. Ela não pôde voltar para a casa do seu pai, porque tinha perdido a sua virgindade. O seu irmão, de parte de mãe mais velho, Absalão, acolheu a sua irmã, botou na sua casa. E isso é tudo que se ouve falar de Tamar. Tamar foi esquecida na casa do seu irmão Absalão. E ali encerrou a sua vida, os seus sonhos, os seus planos. Absalão, por misericórdia, teve uma filha e colocou o nome da filha de Tamar, para honrar a irmã que cuidava das suas filhas dentro de sua casa. Mas esse foi o fim de Tamar. A dor da alma, ela paralisa. E como Tamar, todos aqui têm uma dor que foi esquecida. Menos grave, mais grave. Mas a gente fica emocionado com as histórias. Mas cada um de nós é um livro. Cada um de nós tem uma bibliografia. Cada um de nós sofreu coisas que estão aí, como na vida de Tamar, esquecidas. Esquecidas. Ficaram. O cérebro, a mente, deu um jeito de driblar e fazer com que aquilo não doa tanto, desde que não se toque no assunto. E se fosse falar, eu não gosto nem de falar nisso, só de tocar me dá vontade de chorar, porque ainda dói. Então, deixa eu dizer, querido irmão, Jesus quer curar você. Curar daquilo que ninguém nem sabe, que está aí em algum lugar dentro de você. E para superar os traumas emocionais, é importante fortalecer a capacidade de lidar com a adversidade. Você tem que lidar com isso, aprender a lidar com isso. E fugir não resolve. Lidar com a adversidade e acabar aprendendo com essas experiências dolorosas. E uma das coisas de lidar com cura interior é trabalhar o perdão. Porque coisa difícil é trabalhar o perdão. É uma coisa difícil.
Existem situações que a gente até consegue imaginar. Sabe que o momento que você se imagina liberando perdão? Alguém vindo, estou magoado com você. Você me perdoa, perdoa. Tá. Agora vamos pensar em outras coisas. Um bandido veio, matou o meu filho, o meu irmão, não sei o quê, foi lá, atirou. Aí aquela mãe vai lá na cadeia e fala para o bandido assim: eu tive que vir aqui que Jesus mandou eu vir te perdoar. Alguns aqui que pensam, difícil, mas vou. Há outros que vão já pensar de cara, vou não. Quem é que pensou, vou não? Quem pensa, Jesus mandou, tem que ir. Quem pensou? Um bandido entrou na minha casa, estuprou minha filha, meu filho, minha esposa na minha frente. Me deu um tiro, eu fiquei ferido, foi embora. É difícil perdoar? O bandido matou a minha mãe na minha frente, deu um tiro na cabeça da minha mãe. Agora eu vou lá e vou liberar perdão. Quieto. Estou fazendo isso para o meu marido, porque ele já está assim. Tá, vou perdoar. É difícil? É difícil. Então, apóstolo Edilmar, trabalhar com cura interior é desconfortável, porque você tem que lidar com o perdão. Você tem que lidar com o perdão para ser curado. Você tem que trabalhar com perdão, tanto em você quanto nas pessoas envolvidas. E nós precisamos ser curados. Deus pode curar tudo. Não, Deus cura quase tudo. Não, Deus não cura quase tudo. Deus cura tudo. Deus não tem problema em curar. Porém, Deus respeita a sua vontade. Deus vai respeitar a sua vontade. Não. Só de você fazer assim, o Espírito Santo já passa longe. Já passa longe de você. É necessário convidar o Espírito Santo para entrar naquela área que você não quer. Diga assim, é necessário convidar o Espírito Santo para entrar. Você pode falar com quem está perto de você aí? Tem que convidar o Espírito Santo para entrar. E aí ele vai trazer cura. Ter feridas trazem dificuldades de você se relacionar. Você tem dificuldade para se relacionar com as pessoas. E você tem dificuldade de se relacionar com Deus, com o próprio Deus. Por quê? Porque as pessoas feridas, têm dificuldade de enxergar Deus como Pai. É muito mais fácil a gente enxergar Deus como Deus. Aquele cara brabão, sentado lá no trono, com um barbão branco, comprido, aquele cabelão até aqui. E quando você faz alguma coisa, ele faz assim com o dedo e sai um raio. Vai lá no teu cérebro e você... Deus é brabo. Agora, um Deus Pai. Como é que eu posso ver um Deus Pai me abraçando? Eu não sei o que é isso. Eu não tenho essa referência de um Pai amoroso. Eu não tenho essa referência.
Porque uma pessoa ferida, ela não enxerga nada mais além do que a rejeição. Ela só enxerga a rejeição. Ela não enxerga outra coisa. E existe um contraste entre a história de Tamar, a filha de Davi, com as mulheres que Jesus encontrou. Jesus chega na história para mudar tudo. Jesus vem mudar tudo. E Jesus sai encontrando com várias mulheres, porque são mais sensíveis, mais fáceis de se sentirem feridas. E você vai vendo que esses personagens que Jesus encontra no caminho vão sendo curados. Jesus nota as pessoas. Jesus preserva as pessoas. Jesus orienta as pessoas. Jesus protege. Jesus perdoou. Jesus curou. Jesus redimiu. Tem gente que tem dificuldade de gostar de criança. Ai, coisa chata, criança. Como criança perturba. Os discípulos estavam irritadíssimos com aquela criançada toda que chegavam perto de Jesus. E daí começaram. Ai, criança, senta na fila. Fica em ordem. Ai, aí Pedro falou assim, olha, Barnabé vai lá que eu vou dar um cascudo naquele moleque. Calma aí, Pedro. Poxa, fica todo mundo fazendo uma bagunça, o mestre não tem tempo de falar com ninguém, não sei o quê. Aí Jesus vê aquela confusão e fala, vamos parar com isso. Deixa essas crianças chegarem aqui. Mas, Senhor, está todo mundo querendo ir para aí. Deixa vir as criancinhas, deixa. Vem para cá, criança. Aí chegaram, rodaram ele. Deixa vir as criancinhas. Delas é o reino dos céus. Delas é o reino dos céus. E Jesus tinha essa conexão com as pessoas. Jesus encontra Maria Madalena, uma prostituta, uma mulher que tinha tido vários, legiões de demônio, e se relaciona com ela. A mulher samaritana, mulher do fluxo de sangue, mulher cananeia, todas elas que eram rejeitadas, o histórico de rejeição, todas elas passam a viver uma história de redenção. Fazendo minha devocional, olha que coisa interessante. João capítulo 4. João capítulo 4 conta a história da mulher samaritana. Qual o nome da mulher? Qual é o nome dela mesmo? Será que o nome dela era Dona Samaritana? O nome dela, qual era mesmo? Ah, pois é. Você não sabe. Vou dizer por que você não sabe. Porque ela era rejeitada. Nem o nome dela aparece. E chega até hoje para a gente falando mulher samaritana. Por que chamava de mulher samaritana? Porque ela nasceu, ela era de Samaria. Da cidade de Samaria. Mas o que acontece com ela? Bota aí João capítulo 4, verso 9. Essa mulher era muito rejeitada. Muito rejeitada. No verso 9 diz que os judeus não falavam com ela. Aí ela, por que o senhor está falando comigo? Você não é judeu? Você não sabe que o judeu não fala com o samaritano? Os judeus não falavam com ela. Tá. No verso 12, ela fala para Jesus do pai Jacó. Aquele que fez o poço, da onde ela estava tirando água. Ela chama Jacó de pai. Ela chama Jacó de pai. Por que ela fazia questão de chamar Jacó de pai? Os judeus não consideravam que os samaritanos eram filhos de Jacó. Mas ela faz questão de chamar Jacó de pai, porque ela precisava de uma identidade. E ela não tinha nenhuma. Ela era uma mulher rejeitada. Então ela fez questão. O Senhor por acaso é mais poderoso que o nosso pai Jacó, que fez esse poço aqui para dar água para a gente beber?
No verso 15, esta mulher, ela revela a dor dela. Senhor, quando ele fala que tem uma água maravilhosa, que ela vai se sentir maravilhosa com aquela água, nunca mais vai ter sede, ela diz, então me dá essa água. Aqui ela quebra o coração, ela fala, então me dá essa água, para que eu não tenha mais sede. Mas por que ela não queria ter sede? Ela achava que essa água era espiritual? Não. Porque ela não queria voltar aonde? No poço. Então ela se interessou porque ela não queria voltar lá. Por quê? Porque era vergonhoso para ela ir ao poço. Por quê? Porque ela era rejeitada. No verso 17, ela revela a solidão dela. A mulher responde, não tem marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido. A gente não sabe por quê. Tem gente que diz que ela era uma prostituta. Isso diverge de uma pessoa para outra. Havia uma lei que uma mulher que não engravidasse podia ser liberada. Ela teve 5 filhos, mas pelo jeito ela não tinha 5 maridos, mas pelo jeito ela não tinha filho nenhum. Ela era solitária. No verso 18, mostra que ela teve 5 maridos que a rejeitaram. Em Israel, e mesmo em Samaria, não seria bom costume casar se ela fosse prostituta. Ela teve marido, não foi amante não, marido. E os 5 rejeitaram ela. Talvez ela fosse estéril, talvez. É uma hipótese. Não podia dar filhos. E os 5 maridos que ela teve, você tem ideia, irmã? Até para o dia de hoje, você se casar 5 vezes, e os 5 maridos te rejeitarem? Meu Deus. E o atual, o marido que estava hoje, o homem que estava, não era marido dela. Por quê? Porque ela devia precisar de sustento. E aí foi ficar com um homem para sustentá-la, sei lá por quê. Verso 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Jesus começa a apresentar para ela. Jesus não deu um nome para ela, falou assim, ó mulher samaritana, agora o seu nome será outra Maria, para confundir todo mundo, porque todo mundo lá é Maria. Quando lerem a Bíblia vai falar, mas afinal, essa é a qual Maria? É a Maria, mãe de Jesus, Maria, irmã de Lázaro, Maria, tia de Jesus, Maria Madalena, ou a Maria que lavou os pés, ou a Maria que secou os cabelos? Qual das Marias? E aí ela teria mais uma Maria. Não, Jesus não estava preocupado com isso. Jesus apresentou um pai para ela, porque ela era sozinha. Jesus estava preocupado em apresentar o pai. E não era comum, todo mundo lá falava de pai Abraão, pai Abraão, pai Abraão. E Jesus diz para ela, a hora vem, mulher samaritana, quase que eu chamei ela de Maria agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Eu estou falando do Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verso 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E por último, no verso 26, então Jesus se apresenta para ela como o Messias, o Salvador, que todos eles aguardavam. Eu sou. Ela fala, por acaso você já ouviu falar do Messias que vai vir? É você, ele? Você é o Messias, por acaso?
Eu sou eu que falo contigo. Teu problema acabou. Continue sendo chamada mulher samaritana. Ela nem fez questão. Ai, eu quero que meu nome apareça. Me chame pelo nome, me chame pelo nome. Não, não precisa. Eu conheci o Pai. Eu tenho Pai. Porque quando você tem Pai, você tem o quê? Identidade. Identidade. Então, qual o nome dessa mulher? Não importou. Ela só precisava de Pai para ter identidade. E sabe o que acontece, irmãos? Deus traz muita coisa para nós. Mas nós precisamos nos dar permissão para ser essa pessoa que Jesus deseja. Às vezes a gente não se permite. Às vezes a gente não dá permissão para nós mesmos. Para a gente viver sem aquela culpa, sem aquela dor. Mulher, você tem direito a viver sem aquela dor. Mulher, você tem direito de ser feliz mesmo sem pai, sem mãe. Porque você tem Deus como o líder da sua identidade. Homem, esqueça o que você viveu no passado. Você se permita ser filho de Deus. Ser restaurado. Satanás trabalha muito nisso, porque quando ele vem com a culpa, ele não permite. Ele não dá a você a liberdade de se permitir viver sem culpa. O apóstolo falou isso aqui na primeira palestra. Se permitir viver sem culpa. As feridas vão tirar você do propósito de Deus, para isso que elas servem. E por isso que o diabo quer que os crentes sejam crentes, sim. Salvos, sim. Mas fiquem com as suas feridas. Porque se você for cheio de ferida, você sai do propósito de Deus. Você não cumpre o propósito de Deus para a sua vida. E se o crente não cumpre o propósito de Deus para a sua vida, Jesus demora a voltar. Por quê? O que tem isso a ver? Tem isso a ver porque Deus me chamou para pregar o Evangelho. Levanta a sua mão e diga: Deus me chamou. Para quê? Qual o maior propósito da sua vida? Só quem crê no que está falando que vai falar. Se você não acredita nisso, você não fale. Qual o maior propósito da sua vida? Não, é casar, mulher. Solteiras, o maior propósito da sua vida é casar. Solteiras, qual é o maior propósito da sua vida? Vocês viram como não é? Quer casar? Pregar o Evangelho. Solteiras, qual o maior propósito da sua vida? Solteiros, qual o maior propósito da sua vida? Você até botou um fundo musical. Homens casados, qual o maior propósito da sua vida? Mulheres casadas, é cuidar da sua casa, é ter filhos. Qual o maior propósito da sua vida? Depois disso, gente, eu vou dar uma chance para as solteiras. Eu preciso dar, que é o momento de cura interior. Elas têm que ter essa chance. Elas têm que ter essa chance. Então vamos lá, mulheres, preste atenção. Eu vou combinar um negócio aqui. Meninas solteiras, qual o maior propósito da sua vida? Valeu a força aí.
Deus quer te dar um coração curado. Só que para você ter um coração curado, você precisa querer receber essa cura. Você precisa querer. Tem gente que luta com um pensamento. Tem um pensamento que te tortura. Você não tem coragem de contar para ninguém. Volta e meia esse pensamento vem com força. Deixa eu te falar, tem um demônio por trás. Tem um demônio por trás. É necessário cura. Os demônios, eles entram quando tem feridas. É como um machucado. Por que você tem que tratar o machucado? Porque se você não desinfetar, entra bactéria por ali.